E que, por exemplo, no meu tempo, era mais frequente você ter gastrectomia do que cirurgia bariátrica. Então mudou. A capilória você conhecia. Então são causas, vamos dizer, mais recentes que se descobriu de causa de deficiência de ferro. E claro que, vocês já viram no ambulatório, sempre que nós temos uma anemia ferropriva, nós temos que ver a causa, se nós não tivermos a causa. Então, onde nós podemos perder sangue sem ver? Trato gastrointestinal. Se você olhar pelo nariz, você vai saber na anamnese. O indivíduo vai urinar sangue, ele vai notar na urina, você não enxerga. E aqui estão as várias doenças do trato gastrointestinal que podem ter perda crônica de sangue. Por isso, a necessidade de eles fazer endoscopia, colono, etc. Sistema geniturinário, causa mais comum em mulher de idade fértil, menstruação excessiva. Então aqui vem aquelas perguntas indiscretas, né? O ciclo vem a quanto tempo? Dura quanto tempo? Tem coágulos ou não tem coágulos? Não tem coágulos, sugere que o fluxo é abundante. E às vezes a própria mulher fala, não, olha, eu tenho um sangramento excessivo que às vezes passa. E a outra pergunta, que é muito relativa, é o número de absorventes utilizados cada ciclo. Mas isso depende muito da frequência de troca e etc. Então, são todos dados subjetivos, mas que às vezes a gente faz para tentar quantificar o fluxo menstrual. Como é que você vai medir o fluxo menstrual? Então, menstruações excessivas, menorragia, tem outras situações menos frequentes que podem causar, eventualmente, também anemia ferropriva, mas esses são menos frequentes. Pode ter centramento sistêmico, normalmente se detecta na anamnese, telangiectasia hemorrágica, uma ou outra, a gente vê alguns casos, não pode ser. Droga induzida, ó. Isso é frequente. Então, droga induzida. Principalmente anti-inflamatório não hormonal. O glicocorticoide faz menos alteração gastrointestinal do que anti-inflamatório não hormonal. E hoje em dia você sabe, né? Embora não concordem muito, mas tem gripe, o que é que está? Diclofenaco, nimesulida, não sei o que e tal. Né? Então, usa muito isso aí. E imagina as pessoas de mais idade que tem artrose, tem dói aqui, dói ali. Então, tomam uma maneira. Como é que é? O Sedilax é campeão, né? Sedilax. Que é a mesma composição do Dandrilax, que é diclofenaco, paracetamol, carisoprodol e cafeína. Então, esse é bom, porque tem analgésico, relaxante muscular, inflamatório. E é bom para sangrar o intestino também. Sempre que usar isso aí, principalmente em pessoas de idade, usar o omeprazol devido que diminui o risco de sangramento. Anemia ferropriva refratária ao ferro. E eventualmente se pode ter deficiência de ferro quando se usa, por exemplo, eritropoetina sem reposição de ferro. O que você vai apresentar de clínica na anemia ferropriva? Claro, depende da gravidade e da cronicidade, ou seja, da velocidade de instalação dessa anemia. Fadiga, palidez, diminuição da capacidade de praticar os exercícios físicos, queilose, coilolíquia, pica e manifestação. Sempre é manifestação de outra doença. Daí nós temos que investigar a causa. O que é pica? Aquela vontade de comer terra, comer gelo, não sei o quê, coisas diferentes do habitual. Né? E aí, então, tá a coilolíquia, alteração da unha e decorrência da anemia. Certo? Quando nós vamos ver no microscópio, a gente vai ver. Então, a hemácia normal, ela tem cerca de 2/3 do volume do linfócito. Esse aqui é o linfócito, a hemácia tem 2/3. Esse aqui é uma plaqueta. Certo? O que acontece na anemia
microcítica e hipocrômica. Os eritrócitos são pequenos e têm pouca hemoglobina. A causa mais comum é a falta de ferro, como nós já falamos. Observe aqui os legados. As hemácias são pequenas, o halo claro central é muito maior e existe alteração de tamanho, anisocitose, e de forma, psilocitose. Tá? Então isso aqui a gente vê no microscópio. Quando você vai ver a lâmina do hemograma, vocês viram quando você coleta o hemograma, além de colher a amostra de sangue, com o aparelho que faz a leitura, você faz esse legado. Então, aí, gente, fica muito fácil. Se eu tenho anemia microcítica, VCM abaixo de 80, hipocrômica, HCM abaixo de 28, o que eu vou fazer? Eu vou olhar reserva de ferro. De que maneira? Várias maneiras nós podemos avaliar as reservas de ferro. As reservas de ferro estão diminuídas? Sim. Fechou. É anemia febril, não tem outra coisa que faça isso. Não, a reserva de ferro não está diminuída. Então, entra nas outras situações. Talassemia, anemia doença crônica e anemia cerebrosa. Tá? Aqui só para mostrar para vocês onde está o ferro. Então, o ferro enzimático está aqui representado em amarelo. O ferro ligado à transferrina, transporte, está em azul. O ferro da hemoglobina, que é a maior quantidade, está aqui em branco. E o ferro de estoque. Então, esse aqui é o indivíduo normal. E os eritrócitos também são normais. Vejam o que acontece na deficiência ou carência de ferro. Vejam. Aqui está o ferro enzimático, o ferro de transporte, aqui está o ferro da hemoglobina. Vejam que a hemoglobina está normal, mas não tem ferro de estoque. Então isso é deficiência de ferro, mas o indivíduo não tem anemia ainda. Vejam o que acontece a anemia de ferropriva precoce. Vejam que aqui nessa situação, as hemácias podem ser norma. Agora, quando a deficiência aqui, ó, já apareceu a anemia, a hemoglobina baixou, não tem estoque de ferro, então já tem, aqui já começam a ficar microcíticas hipocrômicas. E a anemia de ferropriva avançada, então, sempre vai ter a microcitose e a hipocromia, não tem reserva de ferro, e você vai ter uma quantidade diminuída do ferro da hemoglobina. Vejam os estoques de ferro. Não tem nada de estoque de ferro. Se você fizer medulose, fizer uma coloração especial para ferro, não vai ver ferro na medula. E vejam, a ferritina está abaixo de 15. Então, ferritina abaixo de 15 é anemia, tem estoque de ferro diminuído. Não quer dizer que tem anemia. Anemia não veio pela hemoglobina. Tem a ferro. Vejam, quando o indivíduo tem de 1 a 300 miligramas, pode ter alguns traços ou uma cruz na medula e a ferritina vai estar mais elevada. E assim por diante. Estoque de ferro de 1 a 2 gramas, então vai ter uma ferritina mais elevada. Sobrecarga de ferro, ferritina assim. Lembrar que a ferritina tem um problema. Vejam, normalmente, por exemplo, você tem o valor de referência da ferritina lá para homem, por exemplo, por quimiluminescência, a maioria dos laboratórios é de 22 a 322. Então, o cara está com 30 de ferritina. E daí? Tem dizendo? Não. Outra coisa importante é que as doenças inflamatórias aumentam a ferritina. Como as doenças inflamatórias também aumentam a VHS, a PCR, elas podem aumentar a ferritina. Então, o indivíduo que tem, por exemplo, 50 ou 60 de ferritina, que tem atividade inflamatória, ele pode ter deficiência de ferro. Esse aumento da ferritina pode ser secundária à inflamação. Então, tem que ficar atento para essas situações. Aqui é só o diagnóstico diferencial laboratorial das microcíticas hipocrômicas. Então, o que acontece? Vejam. Na deficiência de ferro, esfregáceo pode ser microcítica hipocrômica, o ferro sérico vai estar diminuído, a transferrina, a capacidade total de ligação do ferro, vai estar aumentada, porque aumenta a proteína no sentido de tentar compensar. E o mais importante para você avaliar deficiência ou sobrecarga
carga de ferro é o índice de saturação, que você diminui o ferrocérico, divide o ferrocérico pela capacidade total de ligação do ferro. Então, o índice de saturação menor que 10% é deficiência de ferro. Vejam, ferritina abaixo de 15, então esse número é bom para levar. Ferritina abaixo de 15, deficiência de ferro, certo? Lembrar que ferritina, eventualmente, dentro da faixa da normalidade, se tiver doença inflamatória, pode ter também deficiência. E o padrão de hemoglobina é normal. O que é padrão? Você faz eletroforese de hemoglobina para saber se tem alguma fração anormal. Vejam o que acontece na inflamação. Então, o esfregaço pode ter as hemácias normais ou pode ser micro e hipo, como nós já falamos. Vejam que o ferrocérico pode estar diminuída, mas daí aqui a diferença é que a proteína transportadora, a transferina, também vai estar diminuída. E daí o índice de saturação vai dar um pouco mais elevado. O índice de saturação normal é de 20 a 50%, normalmente. Então pode estar diminuído. Mas vejam que, a ferritina já vai estar normal. Se fizer eletroforese de hemoglobina, normal. Então, e aí, por isso que a gente pede geralmente as provas de atividade inflamatória. Na talassemia, o que acontece? As hemácias é um defeito na síntese da globina. Então, o que acontece da hemoglobina? Então, o que acontece? Tem pouca hemoglobina, as células são micro e hipo. E aí já pode ter algumas células em alto. O ferrocérico vai dar normal ou alto. Veja o índice de saturação normal ou alto. Veja a ferritina. E se você fizer a eletroforese de hemoglobina, você vai dar alguma normalidade, geralmente aumento da hemoglobina A2, ou às vezes a fetal. Vejam, na anemia cerebroblástica, o esfregaço pode ser variado, pode ser micro, hipo, pode ter duas populações, o ferrocérico dá normal ou alto, o índice de saturação também normal ou alto, ferritina normal ou alto, e a eletroforese de hemoglobina normal. Então vejam, qual é a situação mais frequente da anemia ferropriva em que é a única que vai dar uma ferritina diminuída. Tá? Aqui também só para ilustrar, há eritrócitos normais, parede central, menos que 1/3 do diâmetro da célula. Então aqui eu vejo que existe uma população homogênea dos eritrócitos. Vejam o que acontece. Beta-talassemia, hemoglobina E, caracterizada por célula em alvo. Célula em alvo está aqui, ó. Veja aqui, ó, uma célula em alvo, tá vendo? Como se fosse um alvo mesmo, né? E outra célula em alvo. Anemia ferropriva grave, tá aqui, ó. E às vezes a anemia ferropriva tem que ter aumento de plaquetas. Vejam que aqui tem essas estruturas aqui são plaquetas, para quem não conhece, certo? Então, o que acontece na anemia ferropriva? Como é que se faz o diagnóstico laboratorial? Diagnóstico clínico, anamnese, anestesia e tal. Hemograma, você vai ter a anemia. Então, para você ver o estoque de ferro, você vai fazer a ferritina, vai estar diminuída, vai diminuir o ferrocérico, aumenta a capacidade de transporte e diminuição da saturação transferina. Isso aqui você pode usar, mas eu nunca uso. E você vai ter aumento do grau de anisocitose, lembra? RDW, com VCM diminuído e HCM diminuído. Claro, se tem anemia, vai ter hemoglobina baixa. Primeiro você vai ver se tem anemia, microcítica hipocrômica, confirmado pela ferritina baixa ou índice de saturação baixa. Fechou o diagnóstico. Lavamento, esfregação normal, anemia ferropriva grave. Vejam como tem muito mais desforada a hemácia e tem uma variação do tamanho. Exemplificando, mulher de 67 anos, hemoglobina 7.1, VG 25, vejam PCM 64, 18. Tem anemia? Que tipo? Micro e hipo. Leucócitos, vejam que normalmente não tem alteração significativa. Plaquetas geralmente estão normais ou aumentadas, nesse caso está um pouco aumentado. Reticulócito normal ou baixo, porque não tem ferro para produzir, então é um déficit de produção da medula óssea. Que exame vocês pediriam? Ferritina. Fechou. Tudo baixo. Certo? Tá? Se você tiver dúvida, você pode pedir VHS-PCR, certo? Agora, dependendo da
dar a história, se tiver alguma perda, alguma coisa. O que mais você tem que pedir? Caracterizou a anemia ferropriva, o que se faz? Trata e investiga a causa. Quer dizer, como é mulher de 67 anos, se não tiver perda detectável pela anamnese, o que tem que fazer? Endoscopia e colonoscopia. Ou, precisa fazer qual que eu faço primeiro? Aí depende, se ela tiver alguma queixa grave, eu faço os dois ao mesmo tempo, né? Eu tenho pedido, nos casos que não tem nenhuma dica, do ponto de vista, peço já os dois ao mesmo tempo. Senão, aí você discute com o paciente. Se tiver mais queixa gástrica, você vai fazer primeiro a endoscopia, depois, se for o caso, vai programar a coluna, se não for o caso. Né? Ou faz os dois ao mesmo tempo. Se um der normal, vai ter que fazer o outro, né? Professor, na população tem maior frequência de adolescente, pessoas que falam mulher, adolescente, você já pede o ferrotina de coreograma ou só quando eu tenho suspeita clínica? Claro! Se chega uma mulher com anemia, você não trouxe nenhum exame para mim, mas tem história de hiperpolimenorreia, da pálida, fraca e tal, eu já vou pedir hemograma, vou pedir reticulose, vou pedir ferritina. Certo? Ponto. Veio, fechou. Eu acho que, bom, chega uma mulher com 20 anos consultar, tem história de hiperpolimenorreia. Eu não vou também fazer endoscopia em todo mundo, né? Então, nessa situação, o que eu faço? Bom, ela tem justificativa para ter anemia por perda menstrual excessiva, certo? Então eu faço a anamnese e faço a anamnese dirigida para a parte gastrointestinal. Se tem queixa de dor epigástrica, azia, queimação, vômito, etc. Queixa, funcionamento intestinal, obstipada, diarreia, obstipação crônica, mudou o ritmo intestinal, sangramento nas fezes e tal. Quer dizer, não teve nada. Eu geralmente faço um sangue oculto nas fezes, para ter certeza que não tem. Para ter certeza não, mas para mim ter um parâmetro para me dizer. Bom, cheguei à conclusão que ferropriva por perda menstrual excessiva, dá a medicação e caminha para o ginecologista para diminuir o fluxo menstrual. É isso que eu faço. Agora, se ela não melhorar, e daí faço acompanhamento, se ela não melhorar, tal, vai engolir o tubo, mesmo que não tenha sintoma nenhum. Sim, porque daí como é que você vai saber se é só menstrual ou não? Mas se ela melhorou, eu não vou fazer descobrir todo mundo. Então eu faço uma anamnese dirigida para gastrointestinal e daí eu faço sangue oculto. Gente, às vezes a gente vê coisas. O cara tem história de que perdeu sangue pelo intestino. Vocês pedem sangue oculto? Não tem sentido, né? Já tem sangue vivo, alguém vai precisar sangue oculto. Então não adianta, porque sangue oculto. O cara já tem sangue vivo, você vai ter que ver o que sangrou. Seja hemorroida, seja fissura, seja tumor, seja o que é, tem que saber o que sangrou. Então, sangue oculto eu faço nesses casos, quer dizer, não tem queixa nenhuma, é um exame que pode me ajudar a dizer que não tem sangramento digestivo. E sangue oculto é um problema. Agora tem o melhor, porque agora tem a pesquisa da hemoglobina humana, que é monoclonal, que é bem legal. O outro, colorimétrico, o cara comia feijão, não sei o que, brócolis, dá falso positivo. O cara tinha que fazer, o que acontece? Dieta 3 dias sem comer carne, tá? Daí, só que não funcionava o intestino, ia fazer o cocô lá e colhia o cocô que já estava lá no intestino antes de começar a dieta. Não adianta nada, então você tinha que perguntar para os indivíduos se ela tinha feito cocô todos os dias, das 3 dias que fez dieta, e daí dava sangue oculto falso positivo. Né? Então, hoje em dia está melhor que já pede a hemoglobina. Então aqui você tem que pedir a ferritina, basicamente, porque o hemograma você já tem reticular, ferritina, confirmou, e daí você vai pedir exame para investigar a causa dessa anemia nessa paciente que não menstrua mais. Quer dizer, se ela tiver sangramento quadranopausa, aí tem que ver se não tem câncer de endométrio. Bom, tratamento dentro da causa e da gravidade. Transfusão de concentrado de hemácias. É excepcional a necessidade de fazer transfusão em anemia ferropriva.
A não ser nesses casos, por exemplo, um idoso com instabilidade cardiovascular e anemia, com hemoglobina geralmente abaixo de 7, eventualmente você pode pensar em fazer transfusão. Ferro oral. Eu só pus dois aqui que eu normalmente uso, sulfato ferroso e ferro polimaltosado, que é o narico no comercial. Você repõe então veja, quando você repõe, quando o indivíduo, vocês viram ali que quando o indivíduo tem anemia, é porque o estoque de ferro já foi para o perto, não tem mais estoque de ferro. Quando você corrige, primeiro corrige a hemoglobina, para depois estocar ferro. Então você tem que, você faz 2 meses, a hemoglobina está normal, você tem que continuar fazendo ferro para esse indivíduo para repor o estoque. Então você vai repor o estoque até meia a 1 grama de ferro. Geralmente você precisa de um tratamento de 6 a 12 vezes. Ferro parenteral. Então tem intramuscular e endovenoso. Intramuscular eu não uso mais. Porque saiu, a gente via que a melhora não era muito poucos doentes que melhoravam. É uma injeção desse tamanho, acho que já falei para vocês. E a mulherada que gostava, porque eles iam lá, fazia a injeção na região glútea, e se você não fizer na técnica EZ, reflui o ferro e fica tatuado por essa vida no local da injeção. Então você tem que tracionar a pele, injeta, por quê? Injetou lá no músculo. Mesmo que haja refluxo, a hora que se solta a pele, o orifício da pele fica diferente do local do orifício muscular, que daí não aparece, não fica tatuada, certo? E daí saiu, em 2010, o Cansado, que é um hematologista de São Paulo que estuda a linha ferroprima, ele saiu na revista brasileira de hematologia e hemoterapia, que realmente o intramuscular não funciona. Então, além de ter uma agulha desse tamanho, dolorida, tal, não funciona, então eu não faço mais. Só que o ferro endovenoso também tem um problema, pode causar, em alguns casos, anafilaxia. Então, isso aí tem que ser feito em hospital ou em clínicas que tenham, vamos dizer, algum suporte, caso venha, como é que você vai saber quem vai ter anafilaxia? Tá? Então, eu, quando prescrevo, eu sempre coloco assim, fazer endovenoso, diluir 2 ampolas em 250 ml de soro lógico, aplicar endovenoso em 60 minutos, fazer em hospital. Coloco na receita. Porque se depois dá algum problema, lembre-se novamente que tem que investigar causa. Quando que eu tenho que usar ferro parenteral? Ferro na veia? Isso também é do ano passado, saiu. Falta de resposta ao ferro oral. Nós temos alguns estudantes lá no ambulatório. Intolerância ou refratariedade ao tratamento. Tem alguns doentes que não toleram, são poucos. Mas você faz, sulfato ferroso não tolera, faz não sei o que não tolera, daí tolera o neutroferro, que é o ferro glicosinato. Uma beleza. O genético que gosta de dar. Tolera bem não funcionar. Eles chegam para mim lá, eu dou sulfato ferroso, os caras ficam bons. Deficiência grave, necessidade de recuperação rápida. Quando você quer uma recuperação rápida, você pode fazer ferro parenteral. Então, esse final de semana eu internei uma senhorinha de 88 anos com anemia ferroprima. Então, com 4,8 de hemoglobina. Eu tive que fazer 2 unidades concentradas de massa. E daí fiz ferro endovenoso, já que estava no hospital. Eu fiz ferro endovenoso para ela. E daí evita. Daí fez uma endoscopia, tinha uma gastrite hemorrágica. Copeia a senhora da coluna por enquanto. Não sei se 88 anos merece coluna. Só se tiver muito sintoma, né? Daqui a pouco você começa a achar iatrogenizar. Vejam, substituição e retransão por razões religiosas. Então esse é outro problema. Algumas religiões não admitem a transfusão de sangue. Então, eventualmente você pode fazer. Esse é um problema quando você precisa. E você pode usar também agentes estimuladores da eritropoetese na doença renal crônica. Então, por exemplo, o renal crônico, qual é a principal causa da anemia no renal crônico?
eritropoetina. Então, se faz eritropoetina, faz ferro membranoso. É o que os nefros fazem. Quando o cara vai fazer diálise, faz eritropoetina 3 vezes por semana e faz o ferrinho aí. Certo? Indicações potenciais. Vamos passar. Indicações com dados insuficientes. Então, aqui estão as características do ferro. Ó. Ferrosos, glicinato, ferro amantelado. Então, vejam, o que está em vermelho são fãs meus. Está em preto, não. Então, vejam, o sulfato ferroso é bom, barato, mas tem um grande problema. Tem efeitos adversos, 30% a 50%. Então, por isso que vocês vão ver que eu começo assim. 3 dias dá um comprimido, depois mais 3 dias aumenta para 2, e a partir de 3 dias 1, 3 dias 2, e a partir do 7º dia 3 comprimidos por dia, por exemplo, de 300 mg vai dar 900 mg de sulfato ferroso. Daí melhora a tolerância. Se tomar os 3 já no primeiro dia, dá náusea, vômito, cólica, e daí o cara não toma mais, agora tá vendo, né? Com razão? Então vamos começar com a dose baixa e tem um outro problema, que deve preferencialmente ser tomado longe das refeições. Por quê? Porque a refeição diminui a absorção. Então você tem que tomar 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição. E já avisar o paciente que as fezes vão ficar pretas. Pretas. Porque só 10% que é absorvido, o resto das fezes. Geralmente ele pode fazer um pouco de obstipação mais frequentemente. Alguns pacientes têm diarreia. Claro, se o bicho tiver diarreia, você tem que orientar. Ó, se tiver, pare e me avise que a gente tem que trocar o remédio do senhor, trocar o sal de ferro. Então vejam, a absorção é rápida, difusões ativa e passiva não controlada, administração jejum, longe das refeições, não é tomar de manhã, né? Pode tomar. Geralmente eu começo 1 hora antes do almoço. Daí, quando toma 2, 1 hora antes do almoço, 1 hora antes da janta. E depois, a terceira dosagem, o paciente decida qual é, dependendo da atividade dele, qual é o horário mais fácil de tomar. Eficácia elevada. Frequência de eventos adversos. Estresse oxidativo elevado. Tolerância à adesão menor. Logicamente, defeitos colaterais. Vejam o outro aqui, ó. O noripurum ferro polimaltose. A absorção mais lenta, ela demora mais. Esse é bom. Esse é bom. Ele é mais caro. Você pode tomar a qualquer horário do dia, perto, longe da comida. Então até valeria a pena pagar um pouco mais. Só que ele demora muito mais para aumentar a hemoglobina. Então se você pegar um indivíduo com 7 de hemoglobina, e se fizer sulfato ferroso na dose adequada para o paciente tomar e tiver uma absorção adequada, em 30 dias o cara está com 10, 11 de hemoglobina. Esse aqui vai para 7,5, 8, assim. Demora muito. É bom, mas demora. Depende da gravidade da anemia que você tem. Então, a absorção é mais lenta, difusão ativa, fisiologicamente melhorada. Pode ser durante ou após a refeição, eficácia elevada, mas é mais lenta. E vejam frequência de efeitos adversos